Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Bem-vindos ao Vanzolini Cast. Eu sou o professor Rodrigo Gimenez e co-coordenador do MBA em Estratégia com Aplicação em IA. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e como a inteligência artificial é aplicada, de fato, nos negócios. Não a inteligência por si, mas a inteligência artificial que, uma vez aplicada na estratégia, ela pode colaborar e muito na confecção e na execução estratégica. E hoje a gente está aqui com o Eduardo Loré e vamos começar aqui, Eduardo. Primeiro se apresenta melhor, fala um pouquinho da sua experiência e um pouquinho do tema, como é que você vê a estratégia usando a inteligência artificial como aporte. Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e a Fundação Vanzolini. Super feliz de estar integrando aí o quadro de professores desse curso fantástico, né? De estratégia com aplicação de IA. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu espero contribuir nesse curso e nesse papo, né? Com um pouco da experiência em inovação e novos negócios, né? Sempre com viés estratégico. É o que a gente pratica na minha consultoria, que é a Numeric. Numeric é uma consultoria que nasceu em 2019 em Madrid, né? Eu vivi 7 anos lá no velho continente. Isso procuro trazer um pouco dessa experiência, né? De uma visão europeia para a maneira de aplicar a consultoria aqui. E também sou muito feliz de ter habilitado, né? Ter participado do desembarque no Brasil do South Summit, que é um evento de inovação europeu também, baseado em Madrid, já tem mais de 10 anos. Hoje com edições em Madrid, Porto Alegre, já indo para o seu 4º ano, e também na Coreia. Fazemos edições menores em Bilbao e Valência, edições temáticas. Né? Então esse é um evento no qual eu atuo como diretor para a América Latina, né? E muito feliz de poder estimular esse intercâmbio de inovação, negócios, estratégia, sustentabilidade entre os dois continentes. Muito bom. E o bom de tudo isso é que o curso ele tem essa pegada mais prática, né? Então é importante que os professores tragam toda essa bagagem, né? Prática de fato, não só acadêmica, mas a parte prática é bem pesada dentro do curso, é o que a gente vai tentar explorar um pouquinho aqui. Para começar, meu caro, fala um pouco do cenário atual, né, e de inovação estratégica. E quais são essas mudanças recentes, né, que demonstram que sim, é importante usar IA de forma estratégica? Fantástico, Rodrigo. Eu gosto de falar de inovação começando pelo princípio, né? Então, eu brinco que o primeiro símbolo da inovação, possivelmente, é o fogo, mas para ficar no físico, né, é a pedra de sílex, né? Algum dia, né, um hominídeo de tempos atrás, ele se deu conta que ele tinha uma maneira de melhorar um processo que ele fazia todos os dias, né? Todos os dias ele caçava para poder comer, que era a necessidade básica dele. E ele fazia isso usando as suas mãos, os seus músculos, né? Os seus braços, enfim. E algum dia ele pegou uma pedra no chão e ele viu que ela tinha uma pontinha, essa pedra. Talvez essa pontinha me ajude a fazer esse processo com mais eficiência, né? Talvez eu possa gastar menos recursos, menos energia. Eu possa me expor a menos riscos utilizando esse instrumento. Né? E eventualmente, em vez de caçar todos os dias, eu posso caçar a cada 2 dias, porque nesse caso eu vou poder pegar bichos maiores, né? Esse instrumento pode me ajudar. E isso aconteceu, né? Volta e meia, eu distribuo para meus clientes uma pedrinha de sílex para lembrar disso, do que é inovação no fim das contas. Então, em algum sentido, quando a gente fala de inovação nas empresas, a gente está falando desse mesmo processo, né? Que algum homem fez muitos anos atrás, né? Utilizando uma pedra de sílex. E hoje a gente procura maneiras de gastar menos recursos, expor a menos riscos, né, ao fazer a inovação. Então, trazendo isso para o contexto das empresas, né, se tem uma diferença no caso concreto das empresas, é que quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando sobre atuação em um contexto. Para simplificar, vamos falar de um mercado. Né? Então, cada empresa tem uma proposta de valor, um produto ou um serviço, que compete com outras propostas alternativas em um mercado. Então, não só é importante que elas sejam eficientes por si só, né? Ou seja, que elas busquem melhorias de rendimento por si só, mas é importante que elas tenham uma diferença, né, de competitividade em relação aos seus concorrentes. Então,
A inovação ela adquire um viés estratégico nas empresas quando ela se torna um instrumento não só para que a empresa, no seu próprio contexto, né, busque eficiência, seja em custo, em melhoria de receita, em como utilizar melhor os seus recursos e recursos disponíveis no mercado, né, para realizar aí os seus objetivos, o seu propósito, mas também ela precisa comparar a sua eficiência relativa com a dos seus colegas, né, dos seus competidores de produtos similares, serviços similares na indústria. Então, num momento em que existem muitas novidades tecnológicas, muitas novas pedras de sílex, né, em diferentes formatos, condições, materiais e assim por diante, é importante que a empresa se adiante em relação às suas colegas, né, na busca dessas novas pedras. E o que eu acho interessante de mencionar, Rodrigo, é que às vezes as empresas elas limitam o seu investimento em inovação pensando no custo, né? Então, a inovação custa algo, né? Ou seja, você tem um desembolso antecipado, tem uma exposição de fluxo de caixa. Ela é um investimento, né? Um investimento de risco. Então, em momentos de aceleração dos processos de mudança na sociedade, novas tecnologias, enfim, é mais custoso não fazer, né? Então, se a gente encara a inovação como investimento, vamos pensar em que momentos você precisa investir mais em inovação. Olha, nos momentos de mais mudança, porque existem mais chances de você ficar defasado em relação à oferta dos seus colegas. Muito bom, muito bom. E trazendo aqui para alguns exemplos, né, eu reparei que algumas empresas que tradicionalmente não investiam tanto em inovação, elas passam a investir, né? Ou por uma pressão de mercado, ou porque se associaram a alguma empresa mais jovem. Enfim, você consegue dar alguns exemplos de empresas que estão aí no teu radar, que fazem e estão fazendo inovação de fato? Porque tem aquela velha máxima, né? Todo mundo fala que conhece IA. Aí quando você sacode um pouquinho, a pessoa para no ChatGPT, né? Mas, de fato, quais são as empresas que estão realmente inovando aí no mercado? É uma pergunta difícil, Rodrigo, mas vamos lá, eu gosto da provocação, tá? E até recentemente a gente fez uma formulação de uma ideia sobre esse assunto. Vamos lá, se a gente vai para antes da era da internet, antes das metodologias ágeis, né? Antes da era aberta da inovação, se a gente pode chamar assim. Então, estamos falando no mundo pré-97. Tá? Nesse mundo pré-97, é evidente que todas as empresas inovam, faz parte do capitalismo, como ele funciona, né? Do mercado competitivo. Mas se a gente fosse falar em inovação mais significativa, em termos até de orçamento das empresas, né? Ou de o quanto isso tem impacto no resultado final das empresas, as empresas de inovação são as empresas que têm um capital intensivo em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, são aquelas empresas que trabalham com patentes, então, empresas da área de tecnologia, empresas da área de saúde, de farmacêutica, né, na área de mecânica, né, que tem novas patentes, novos desenvolvimentos de engenharia, assim por diante. Em algum sentido, a era digital, ela criou oportunidade de inovação para muitas outras empresas. Né? Por um lado, por barateamento de custos. Segundo, porque são tecnologias mais acessíveis e mais adaptáveis a diferentes contextos. Né? E terceiro, porque ali nesse período, entre 97 e 2003, se formulou o que hoje se chama de inovação aberta. Né? O livro clássico disso é um livro do Henry Chesbrough, de 2003, né, que define o conceito. Né? Vem na esteira ali de outras mudanças que aconteceram nesse período, enfim. Então, nessa era aberta da inovação, é difícil encontrar uma empresa de um tamanho médio ou grande que não tenha uma área de inovação aberta e assim por diante. Mas o problema começa a perguntar assim, quem inova de fato? Né? Então aí é que vem um pouco do ponto. Tá? O mesmo Henry Chesbrough, que escreveu esse livro em 2003, né, que inaugurou o conceito de inovação aberta, escreveu outro em 2020, falando sobre inovação aberta e resultados, né? Porque ele percebeu que existiam muitas empresas fazendo inovação aberta por isonomia, né? Ou seja, vamos usar termos acadêmicos, né? Por pressão institucional, ou seja, todo mundo faz, tem que fazer também, né? E aí um pedaço importante da inovação caiu na vala da inovação como um gasto, como algo bonito, ou por posicionamento e assim por diante. Então, quem é que está na vanguarda da inovação? Está na vanguarda da inovação aquelas que utilizam a inovação como instrumento estratégico, ponto final, né?
Então, o que significa utilizar a inovação como instrumento estratégico? Significa que você utiliza a inovação tanto para buscar eficiências, que seria o uso mais básico, aquele uso mais, né, ou seja, isso em inovação se chama Gross Margin Opportunity, né, uma aplicação muito direta que te dá ou mais receita a partir do mesmo custo ou menos custo a partir do mesmo uso de recursos, né? Até aquelas empresas que utilizam isso para conquistar um novo mercado, né, para conquistar mercados inexistentes, para defender a sua posição competitiva na entrada de um outro ator, né, que vem com uma proposta alternativa, né? Ou empresas que utilizam isso para criar novos mercados, alguns mercados inclusive fora ali do seu âmbito mais direto, né? Então isso, para usar a terminologia McKinsey, é o H3, né? Então H1 quando você está trabalhando com as eficiências mais próximas do seu negócio core, H3 quando você está trabalhando na criação de novos mercados adjacentes que vão ter um alto risco, né? Mais um potencial de desenvolvimento que se você desenvolver, você é quem dominou ele primeiro. Eu me estendi um pouco na resposta, tá, para dizer que quem costuma fazer isso são aquelas empresas que têm mais apetite ao risco, né, e que conseguem montar portfólios de inovação. Muitas empresas que resolveram investir em inovação, quando receberam os primeiros insucessos, desistiram, diziam assim, olha, estou jogando dinheiro fora aqui. Mas como todo investimento de risco, ou como todo investimento, né, mas vamos ficar nos investimentos de risco, você tem que montar um portfólio porque você precisa que aqueles casos de sucesso paguem pelos insucessos, né? Exato. E a taxa de retorno, né, o delta V, no fim das contas, tem que ser positivo. Tá? Então, eu acho assim, algumas empresas estão fazendo trabalhos relevantes, tá? O iFood está fazendo um trabalho muito relevante, apesar de a gente poder considerar uma scale-up ou uma startup, né? A maneira como eles desenvolveram verticais, né, ou áreas de teste, eles chamam isso de jet skis, né? Então, são células que trabalham muito rapidamente para testar algo, voltar para casa e dizer, funcionou ou não funcionou, então agora já lanço o próximo jet ski, de maneira muito enxuta, né? A Randon, empresa de setor metal mecânico lá no Rio Grande do Sul, tem um caso absolutamente fantástico, né, de transformação da empresa por meio da inovação, abertura de novas linhas de negócio, casos de empreendedorismo fantásticos, né? Bom, eu acho que tem um caso brasileiro, né, que virou um case nos últimos 10 anos, que é a transformação do Magalu, né, de um varejo tradicional em um competidor da Amazon ou das plataformas, né, hoje enfrentando uma concorrência fantástica, né, dos concorrentes chineses, enfim, mas fazendo frente, né, ou seja, se fosse em outra situação, o que seria do negócio de varejo do Magalu, né? Então, acho que esses são alguns exemplos de transformação do negócio, e veja que a gente mostrou casos de transformação do negócio em que a inovação é o motor, ou seja, a inovação não é um fim em si, ou seja, a inovação estratégica é um motor para a transformação do negócio. E aí vou pegar um gancho nesse comentário, que é o que diferencia uma empresa da outra, né? Nessa liderança de inovar, né? Porque a gente entende que algumas empresas inovam porque, como você mesmo comentou, inovam pela pressão, inovam, enfim, não por um pensamento estratégico. Aquilo não estava no plano, né? Mas ela teve que fazer porque o mercado forçou. O que diferencia uma empresa da outra? De fato. Bom, você é financista, né, Rodrigo? Sim. Então você vai dizer que é disponibilidade de caixa para investimento, certo? Depende. Depende. Não, mas eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? E em estratégia, né? Vamos voltar lá para o Sun Tzu, né? Vamos voltar lá para os livros básicos de estratégia, enfim. As estratégias são contingentes em relação a condições, né? Então eu não estimulo que ninguém diga assim, não, olha, todo mundo tem que inovar em qualquer situação, né? Vamos até pegar o exemplo das Big Techs, tá? Estou utilizando para fazer o exemplo contrário, né? As Big Techs estão inovando muito em e-mail no momento, estão inovando muito em novas ferramentas de interação. Não estão. Por quê? Porque elas estão competindo entre elas, ninguém está trazendo muita novidade de mercado. Então, vamos pensar, né, algum produto que você utiliza de Big Techs da Califórnia, enfim, você eventualmente já tem queixas, assim, né, pô, isso aqui podia funcionar melhor, bem que eles podiam evoluir nisso. Por que não estão evoluindo? Não estão evoluindo porque o mercado não está forçando eles a inovar, né? Todas elas, quando a gente começou a utilizar essas ferramentas de busca, ferramentas de e-mail, as indexações maravilhosas, o mundo inteiro indexado ao alcance da sua mão com
com um pouquinho de digitação, né? Todas elas estavam inovando fortemente. Por quê? Porque elas estavam entrando no mercado, né? Elas precisavam conquistar mercado. Ao conquistar mercado, elas baixaram preços, trabalharam até com o modelo freemium, né? Aquele modelo em que é tudo grátis até que você chegue em... Tem um gostinho, depois você paga. Exato, exatamente, né? Mas a gente se acostumou a utilizar coisas grátis e coisas que iam melhorando de maneira muito intensa, né? Uma atrás da outra. Depois chega um momento de mercado em que você já conquistou uma fatia relevante, tá? Não tem, né, concorrência nova, não tem novas tecnologias aparecendo, você dá uma acomodada, né? Então, eu acho que isso é importante ser colocado. Então, minha primeira resposta em relação a essa pergunta é que a inovação ela é uma arma estratégica para ser utilizada quando ela ser demandada, né? Então, essa é a primeira. Mas, ainda assim, tem empresas mais inclinadas a utilizá-la, né, de maneira mais proativa, preventiva, que não se satisfazem com a posição que têm, querem estar sempre à frente, né? Mesmo no caso em que não tem uma ameaça concreta, real nesse momento, né? E isso é o que leva as empresas a trabalhar com margens superiores, com posição de liderança de mercado, né? Se elas não esperam, né? Se elas não esperam uma ameaça concreta, uma ameaça muito vultosa para fazer a reação. Eu tenho um amigo empresário que ele gosta de utilizar a frase de que quem chega primeiro lidera, né? Então, quando se trata de novas tecnologias, como IA, como algum novo costume social, enfim, às vezes aquilo não está 100% configurado. Mas se você arrisca um pouco de capital para fazer os testes, para se inserir ali, para conquistar os primeiros usuários, testar, enfim, quando os outros começarem a pensar nisso, bom, você já está 10 passos na frente. Inclusive, para chegar à conclusão que aquilo não vinga, é melhor não fazer o investimento, podemos parar por aqui. Ou então, né, se aquilo vingar, se aquilo tiver um impacto significativo como produto, como serviço, como uso social, você já passou aquele período de testes, você já pagou pelo pioneirismo, já tem ali uma base de usuários, já tem uma marca construída, enfim. Tá? Eu trabalhei num grupo de mídia no passado, que é uma grande escola. Sempre esteve à frente. Vamos pensar no mundo de mídia, né, Rodrigo? E aí eu já estou me estendendo um pouco na resposta, né? Mas eu sou apaixonado por essa história porque ela me traz aqui hoje. Eu virei consultor porque eu fiz um trabalho de estratégia assessorado pela McKinsey em seu dia lá em 2010 num grande grupo de mídia brasileiro. E esse grupo de mídia brasileiro, quando ele viu uma coisa chamada internet lá em 93, 94, ele disse, esse troço pode impactar meu negócio, né? Eu sou líder em jornais, sou líder em rádio, líder em TV. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar um provedor de internet. Você lembra que era um provedor de internet, sim, né? sim. No tempo da internet dos caras. Eles compraram um provedor de internet. Aí a gente censureia, né? Vamos ver, isso aqui vai avançar, não vai avançar, enfim. Depois, quando começaram os portais de internet, eles lançaram um portal de internet. Depois venderam para a Telefônica de Espanha, esse portal existe até hoje, né? Também, era muito no início. Alguém lá dentro de casa deve ter dito assim, mas se a gente lançar um portal de internet, a gente vai concorrer com os nossos jornais? Eles dizem assim, não, mas a gente tem que fazer isso, porque se a gente não fizer, alguém vai fazer, certo? Então é importante se posicionar aí. Depois, quando teve a privatização da telefonia no Brasil, eles olharam para o telefone celular que estava chegando, né? Pensaram assim, olha, será que alguém um dia vai ler jornal nesse troço aqui? Que era tão ruim, né? Assim, uma tela LCD, enfim, será que alguém vai consumir mídia? Talvez esse troço compita com a gente? Olha, se a gente tiver disponibilidade de fazer, vamos fazer um investimento, vamos acompanhar esse negócio. Então eles entraram na privatização da telefonia no Brasil. E isso deu a eles insights estratégicos, permitiram eles se posicionar bem no futuro. Então acho que esses são exemplos, né, de atitudes de antecipação, né? De fazer uma pequena aposta que te permite ter um conhecimento estratégico para tomar decisões futuras com mais inteligência. E aí você me traz aqui um outro gancho, que como achar essas oportunidades em mercados que já estão saturados, né? Porque, pegando um exemplo recente de um projeto, numa Wealth Management aqui de São Paulo, né, que queria tratar melhor os investimentos. E esse mundo de Wealth, os investidores eles investem em diversos locais, não só numa plataforma, eles têm acesso a diversas plataformas. E quando essa informação, esse dado bruto chega para essa Wealth, ela chega de diversas maneiras e formatos,
E essa análise de dados sequer ela era montada, ela era feita. Por quê? A dificuldade de trazer a informação era precária, era evidente, e todo mundo, com o advento da IA, acha que vamos fazer aqui uma IA, né? Como se isso virou um sinônimo para qualquer coisa, né? Vamos criar uma IA, trazer os dados, e a partir dos dados eu faço uma proposição para esse investidor que quer uma informação nova, que quer um investimento novo, desde que todos os dados já estejam na minha base. Mas aí vem uma primeira pergunta que eu fiz para esse cliente. É mais custoso trazer o dado para cá, armazená-lo, seja numa nuvem, ou seja, de uma maneira mais tradicional, ou usarmos as próprias plataformas que estão lá na ponta e você não consome dado aqui? Opa, então tem uma questão de custo envolvida que independe da inteligência artificial. Tem um passo antes de organização de dados, de análise de dados, que aí sim, uma vez isso organizado, eu consigo ter uma inteligência em cima daquilo para, ou no caso dessa Wealth, emitir uma opinião com base, olha, melhor você investir em A do que em B, melhor você colocar o seu dinheiro em C do que em D, mas tudo isso pressupõe antes que você monte essa base. Indiferente se ela esteja aqui dentro de casa ou lá na ponta você vai trabalhando com as APIs envolvendo tudo isso. Eu coloquei essa história longa porque tem muita gente chamando a análise de dados como se fosse IA, e são coisas diferentes. Você faz análise de dados hoje, sei lá, no bom e velho Excel, se você quiser, né? Então, qual é a vantagem de trazer a IA nesses assuntos, nesses mercados que já estão bem saturados? E mais, como é que você separa a IA de fato do que não é IA, quando você está dentro de um cliente? Quais são as suas experiências aí? Acho que esse é um dado, esse é um ponto-chave que acho que você deve ter mais opiniões ainda a respeito desse assunto. Vamos conversar um pouco, mas eu vou começar trazendo uma abordagem da era aberta da inovação, né? Vamos pensar que uma empresa farmacêutica, né, colocava $100 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento, né? Com uma taxa de retorno, no sentido de inovações que se transformam em produtos, né, com a possibilidade de virar um remédio comercial para a gente comprar na farmácia, enfim, de 5%. Né? Então, de um investimento de 100 milhões, 5 milhões era o investimento que realmente dava retorno, o restante era a exploração necessária para chegar nisso. Agora vamos pensar na era aberta da inovação. Qual é a capacidade de investimento de venture capital, os fundos de fomento, né? Todos os países têm. Vamos pensar no Brasil, nós temos FINEP, temos as FAPs, a FAPESP, que é fortíssima, nós temos BNDES, nós temos investimentos privados, enfim. Agora pensa isso nos Estados Unidos, né, na escala americana, né? O que você acha? Quem tem mais recurso para colocar em inovação farmacêutica? Os 100 milhões da tua indústria, que é bastante dinheiro, ou o conjunto, né, de venture capital, o conjunto dos fundos de fomento americanos, enfim. Então, do lado de fora tem muito mais recurso para a inovação do que dentro. Então, existe mais chance de você encontrar boas inovações para remédios do lado de fora da sua empresa ou dentro. Do lado de fora não tem nenhuma dúvida, né? Porque além da questão financeira que eu coloquei aqui, né, tem a questão dos talentos. Você tem mais bons cientistas dentro dessa empresa ou no mundo? A resposta é no mundo, né? Então, a inovação aberta ela parte desse princípio, né? Então, agora vamos para os dados, como você está dizendo, né? Ou seja, eu tenho mais chance de sucesso eu mesmo, né, com uma ferramenta própria ou com recursos próprios, né, capturando um volume relevante de dados, garantindo que são dados de boa qualidade, depois submetendo isso à análise de uma IA que eu coloquei fronteiras, parâmetros meus, enfim, né? Então pensa no tempo, no dinheiro e nas chances de sucesso nesse projeto utilizando recursos próprios. Agora pensa a mesma coisa utilizando os recursos do ecossistema, né? Então os dados disponíveis no ecossistema, com os recursos que o ecossistema colocou através de fomento, através de venture capital privado, com os talentos, os cérebros do ecossistema mundial,
né? E você, então, a partir disso, fazer as extrações que você acha justas, e aí conseguir fechar dentro de casa só essa parte final da análise, né? Uhum. Que é o momento em que a sua necessidade ou a sua inteligência é diferente da dos outros. Exato. Mas até esse momento último, o que diferencia o seu wealth do outro wealth, ou da necessidade do outro wealth, né? Como é que você vai competir com uma base própria e uma IA própria, né? Versus o que o mercado está desenvolvendo. Né? Uma frase que num evento de lançamento do South Summit, que eu me lembro muito bem, vamos juntos. Né? A palavra vamos inovar juntos é algo que marcou, não é uma decisão da empresa A, é da empresa A com a B, com a C, e esse ecossistema, ele precisa realmente acontecer. Então, estou completamente de acordo. Pegando aqui um outro ponto de setores, né? O setor da saúde, a gente vê algumas boas inovações acontecendo, inclusive ajudando médicos, né, a tomarem decisões numa cirurgia e assim por diante. Também vemos questões no varejo, né, a história de eliminar alguns custos que o varejo tem. Você citou, por exemplo, um caso de sucesso da Magalu, tem casos da Amazon Go e assim por diante. Setor de educação, dado que estamos aqui na Vanzolini, acho que é um setor que a gente precisa explorar, que são aqueles conteúdos que, com base no desempenho do aluno, quer dizer, o aluno precisa de um apoio, de um reforço numa disciplina A IA pode ajudar. Eu já vi algumas instituições fazendo esse tipo de ação. Enfim, quais outros setores da tua experiência que você vê que estão mais na frente, ou até que não, alguns setores que precisariam, né, melhorar o uso da IA? Perfeito. Eu acho que a gente está na pré-história da IA, né? Então, os avanços em relação ao que existia anteriormente são fantásticos, né? Em alguns casos de uso, né? Temos muito por avançar e tem muito para ser feito a partir da IA, e a gente, em inovação, quando chega uma nova tecnologia, chega um novo uso, enfim, é preciso explorar, é preciso testar, né? Alguns testes que a gente faz hoje vão nos parecer ridículos no futuro, né? E alguns outros vão se transformar em usos fantásticos para coisas que são úteis para o ser humano, né? Então vamos pensar na saúde, né? Na saúde, utilizando a mesma analogia que a gente utilizou aqui para a utilização de recursos externos, né, versus recursos próprios internos, vamos pensar que o médico pode ter nesse momento, quando chega o Rodrigo na frente dele e diz, olha, doutor, estou com uma dor no dedo, né? Então, o médico ele está limitado pelo seu próprio conhecimento, está limitado pelo tempo que ele tem, né, segundo a meta da política lá do hospital ou do plano de saúde, enfim, de quanto tempo dura um atendimento, enfim, que é natural, né, nós temos tempo limitado, enfim. Ele vai entregar um diagnóstico baseado naquela informação, tempo, recurso disponível, né? Então, agora imagina que a gente tem uma fonte de dados capaz de fazer muitas análises, né? Ou seja, cruzar esse dado obtido, né? Essa coleta de informação sobre a dor no dedo do Rodrigo, cruzar com a situação de idade, com o histórico médico, com questões hereditárias, eventualmente com dados de DNA, enfim. Então, a IA ela pode ser revolucionária nesse aspecto, né? A gente conseguir prevenir doenças ou entregar diagnósticos de maneira muito mais aprofundada, né? Então esse é um ponto-chave. No varejo, olha só que interessante, né? A saúde é um setor intensivo em pesquisa e desenvolvimento, desde sempre, felizmente, né? Felizmente para todos nós, né? O varejo não era, né? O varejo até outro dia não era. Acontece que as inovações da era digital, né? Elas colocaram novas tecnologias, usos, possibilidades de canais, de maneiras de vender, de modelos de negócio, né, de alcance, de capilaridade, né? Praticamente hoje toda loja é um marketplace, né? Ou seja, quase toda loja é uma imobiliária em algum sentido, né? Ou seja, que não é dona dos próprios produtos que vende, né? Então isso transformou completamente o varejo, né? Agora imagina o que a IA pode fazer nesse sentido, né? Em termos, vamos pensar em personalização de preços, em ofertas customizadas, em otimização de estoques.
Então, se a gente, você utilizou o Excel aqui como referência, né? Então, se a gente fazia controle de estoques utilizando a melhor tecnologia disponível, o Excel, enfim, agora uma ferramenta de IA pode, com um recurso mais limitado, fazer milhões de cenários, né? Projetar milhões de cenários e permitir que a gente faça uma decisão com muito mais acuidade. Em educação é a mesma coisa, né? Então imagina, possivelmente quem trabalha com educação, você é professor, né, Rodrigo? Você deve pensar assim, quando você para na frente de uma turma de 30 alunos, você pensa assim, olha, eu tenho 10% com perfil X, eu tenho 30% com perfil Y e tal. E isso baseia as escolhas que você faz na maneira de conduzir a aula, de expor o conteúdo, né, de proporcionar experiência educacional para o aluno, enfim. Então imagina que com a IA, a granularidade da IA pode ser em 30 alunos, são 30 perfis, né? E ao serem 30 perfis, você pode entregar os conteúdos, os exercícios, ou customizar, né, a experiência de aprendizado de cada um deles, né, da maneira que é mais apropriada para cada um deles, né? Então, acho que esses são alguns exemplos que eu tenho certeza que quando a gente assistir esse podcast outra vez, né, daqui a 10 anos, a gente vai dizer assim, olha como eles não estavam enxergando... Pré-história. Pré-história, né? Não estavam enxergando 5 passos na frente, né? Então, esses são usos que a gente já pode prever da IA nisso que nos é mais imediato. A IA como um instrumento de análise de dados, de coleta e tratamento de um volume de dados que sem ela não seria possível, né? De entrega de análises numa velocidade muito rápida e talvez a grande inovação da IA generativa, que é a entrega dessa inteligência em um formato consumível pelo ser humano, né? De fácil consumo pelo ser humano. Uma coisa que me chama a atenção e sempre me incomodou, né, em projetos ou até nessa interação, né, eu nunca gostei de soluções produteiras. O que são essas soluções produteiras? Olha, tá vendo essa caneca aqui? Ela serve para você, serve para o fulano e serve para o Beltrano. Será? Será que serve? Será que a pessoa não prefere um copo? Será que a pessoa não prefere uma xícara? Essa solução de, pega esse produto aqui e se vira com ele, né? Porque esse é o produto top das galáxias, né? E ele vai resolver o seu problema. Será? Tem tanto produto que eu não, né, obviamente não faz sentido citá-los, mas o produto ele é muito bom, mas talvez para aquela empresa não seja o mais adequado. Ou para aquele problema não seja mais adequado. Então, e aí para mim é o que pressupõe a consultoria, né? E deveria, inclusive, fazer parte de como você trata o problema, seja ele qual for, né? Tem um exemplo legal da Delta Airlines, que ela prevê atrasos, ela prevê uma reorganização de voos, né? Então, quando essa previsão ela acontece, eu melhoro a eficiência. Pegando esse discurso que eu acabei de fazer, será que aquele remédio vai funcionar para o Eduardo? Talvez não. Se eu conseguir ter uma informação de DNA, se eu quiser ter uma informação mais detalhada sobre o Eduardo, talvez aquele remédio não seja o mais adequado. Então, essa customização, acho que a IA pode e deve ser muito mais utilizada do que ela é hoje. Sem dúvida. E acho que aí, Rodrigo, para acrescentar um pouco em cima do que você está falando, né, a gente está pensando assim nos usos mais prosaicos, né, e mais imediatos, e depois tem os usos mais avançados. Então, vamos lá. Para tratar grandes bases de dados, né, para tirar insights dessas bases de dados utilizáveis por nós, né, que é o que a gente está falando aqui na análise de dados e a entrega disso no formato utilizado por nós. Depois, a terceira é para tomada de decisões baseadas nisso, né. Então, as IAs que a gente está utilizando hoje, né, cada um de nós no nosso computador, o ChatGPT, o Gemini e assim por diante, eles não estão fazendo tarefas por nós, eles estão nos dando a decisão que nos permite a tarefa. Mas quem já é um usuário um pouquinho mais avançado, combinando isso com ferramentas de automatização, o Zapier, por exemplo, enfim, já está automatizando determinados processos e pedindo para a IA tomar determinadas decisões que são transformadas num processo.
Então, isso, para ficar nessa questão da customização que você está trazendo, né, um dos limites da customização ou da adaptação estratégica é o tempo de resposta, né? Então, quanto tempo você leva entre coletar uma informação, analisá-la, retirar o insight associado a isso e reagir, né? Uhum. Então, esse tempo ele pode tender a zero com a utilização de IA, né? Então, imagina que aqui no caso da Delta, né, se antes ela tinha presetado uns alarmes, olha, se o avião não chegar no ponto X da viagem entre Atlanta e Nova York até tal hora, dispara o alarme, que significa um possível atraso, e isso dispara uma cadeia de decisões que leva até a reorganização. Com a IA, você pode fazer a IA fazer isso minuto a minuto, em vez de fazer só no ponto X, né? Exatamente. E ter uma série de decisões encadeadas, tanto presetadas pelo homem, que é no nosso momento histórico, até tomadas por ela mesma, né? Que é um momento um pouquinho mais assustador, né? Que nos leva para outro momento aí do pensamento sobre IA, mas que felizmente eu espero que fique para o nosso eu de daqui a 10 anos conversar sobre isso. Falando de ferramentas, porque lembrando que o nosso MBA, ele não é um MBA sobre ferramentas, né? E sim como aplicar estas ferramentas na estratégia, né? Mas, obviamente, que algumas ferramentas, elas deverão ser citadas. Quais são as que você tem mais visto aí, Eduardo, nos teus clientes, enfim, no seu dia a dia? Então, eu acho que na pré-história da IA, né, a primeira coisa, e essa é uma lição do Marcos Gurgel, do iFood, tá, que é o evangelista de inovação do iFood, um cara que tem uma experiência fantástica em inovação. E sabe, a gente traz ele como convidado em alguma das aulas. Né? Então, ele hoje é um evangelista de inovação do iFood. E o iFood tomou uma decisão quando a IA começou a dar a IA generativa, né, começou a dar seus primeiros passos. Eles tomaram a decisão seguinte, olha, não importa se vai funcionar, testa tudo, tá? Testa tudo. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que testar tudo. Tá? Então, esse não é um momento em que a gente tem decisões a tomar, a ferramenta essa é boa, a outra é ruim, enfim. Tem que testar tudo. Todas elas estão evoluindo, uma vai passar a outra e assim por diante. Você é do tempo da internet de escada, como eu, Sim. né? O melhor buscador era o KD no Brasil, que, né? Tinha um Alta Vista, né? Aí surgiu ali um outro buscador que era baseado numa indexação automática. Era um buscador que não era muito bom, né, no seu momento, que estava testando uma tecnologia nova de indexação automática. Olha, um mês depois ele era disparado melhor do que todos os outros. E a gente usa ele até hoje, né? Alguém deve conhecer o nome dele, é bem coloridinho. Bom, vamos pensar na mesma coisa hoje, né? Então hoje eu acho que a ferramenta de IA generativa, de uso geral, mais completa, mais amigável, enfim, é o ChatGPT. Vai ser daqui a um ano? Não sei. A gente tem que testar tudo. Tem que testar o Claude, tem que testar, né, toda o Perplexity, né? A gente tem que testar todas as aplicações. Tem muitas se especializando em alguns usos, né? Exato. Então, tem algumas ferramentas que são específicas para determinada coisa. Exemplo, ontem, por coincidência, né, somos doutorandos aqui, né? Um colega sugeriu uma ferramenta para pesquisa acadêmica, né? Por mais que sejamos profissionais, estamos dentro do mercado atuando, óbvio que eu sou muito favorável a essa atualização constante, então eu faço o doutorado atualmente justamente para colaborar com o nosso MBA e com consultorias que estão acontecendo e podem acontecer, mas existem ferramentas que são específicas para melhoria ou para busca de artigos acadêmicos, que eu sequer conhecia, que um colega dentro da academia indicou. Então, tem essas ferramentas de IA que são específicas para determinado tema, que são várias. Tem que testar. Tem que testar. Tem que testar. Tá? Eu acho que o nosso foco nesse momento, que é um momento de experimentação, né, um momento de exploração, experimentação, a gente tem que testar as ferramentas de IA e a gente tem que testar as combinações. Tá? Então, acho que uma das combinações mais promissoras nesse momento é a das ferramentas de IA com ferramentas de automatização. Então, eu uso muito o Zapier, né? O Zapier é uma ferramenta de automatização. Então, ela permite fazer a conexão entre o ChatGPT, ou Gemini, ou o Claude, qualquer um deles, com, por exemplo, o seu Excel. Então, você pode dizer que, olha, se na célula X do Excel vier X resultado, submete isso a uma análise no ChatGPT e me devolve na outra célula determinadas análises, uma análise de sensibilidade.
Vou dar um caso concreto. A gente está em fase de planejamento na minha empresa agora. Eu fiz lá uma projeção econômica para ano que vem. E agora vamos pensar quem tem melhor condição de fazer uma análise de sensibilidade, né? Ou seja, as chances de sucesso, insucesso, se a gente faturar mais, faturar menos, se o custo vai... Eu, com os 3 cenários que eu vou... eu submeto isso ao ChatGPT para ele me entregar mais cenários, mais possibilidades, mais análise, né? Então, eu acho que a gente tem que testar essas coisas. E se a gente conseguir fazer essas transições, né? Utilizando ferramentas de automatização para aquelas coisas que já são mais... Olha, eu sei que esse aqui é um uso frequente, potencialmente, né? Então, vou automatizar esse processo. Eu acho muito bom. Tá? Eu vou pegar esse ponto que é bem interessante que você levantou, que isso me dá um misto de alegria, mas também me dá um misto de preocupação, porque parte dos projetos de consultoria que são mais minha praia, vamos chamar assim, são projetos que demandam valuation, que demandam uma análise financeira pesada sobre determinada empresa. E como eu atendo fundos de private equity family offices, esses fundos e esses investidores, né, privados, eles me perguntam, Rodrigo, e aí, eu mantenho ou não esse investimento? E são projetos de 12 semanas, geralmente, tradicionalmente 12 semanas, 3 meses, enfim. E nesses projetos é bastante utilizado o bom e velho Excel, com suas fórmulas e com as suas planilhas de projeção, enfim. E aí me vem um ChatGPT e vem aqui um empresário dizendo que utiliza o ChatGPT para fazer esse tipo de análise, né? Aí eu me pergunto, ele vai substituir aqueles planilheiros de valuation? Não sei. A resposta é não sei. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que não vai substituir é o julgamento humano. É aquela pergunta que o investidor me faz ao final de 3 meses, Rodrigo, ou Rodrigo Gimenez, ou Gimenez, tanto faz como me chamam, mas e aí? Eu mantenho ou eu não mantenho o investimento nessa empresa? Eu coloquei 20 milhões nela. 20 milhões é um número que esses investidores investem assim, ó, como se não fosse tanta coisa. Mas 20 milhões é o que eles colocam em média em cada investida. E eles não vão perguntar para um ChatGPT se eles mantêm ou não o investimento nessas empresas. Eles vão perguntar para um humano que eles confiam, né? Como é que você vê isso, Eduardo? Porque eu não vejo um humano saindo da história, ainda bem, tá? Mas eu vejo sim que alguns planilheiros podem ser substituídos pelo ChatGPT, porventura, ou por uma outra ferramenta que venha funcionar melhor. Qual que é a tua percepção? Quanto tempo eu tenho? 40 minutos para essa resposta? Rodrigo, acho que essa é uma pergunta que a gente vai ter como em ciência, né? Que tudo é verdade até que se prove errado, né? Então, acho que aqui vou fazer esse disclaimer nessa pergunta, porque a resposta ela vai mudar com o tempo. Mas vamos pensar no momento em que a gente está vivendo, tá? Em tarefas simples e com consequências não graves, né? É difícil não utilizar o ChatGPT como um substituto imediato. Vamos pensar numa tarefa desse gênero. A preparação de um press release, tá? Então, você vai fazer um comunicado à imprensa sobre a abertura de uma loja nova de uma rede de varejo, né? Então, você prepararia um briefing, né? Você, humano, prepararia um briefing, daria esse briefing para um assessor de imprensa, né? Para um profissional, e ele prepararia um texto a partir disso, para submeter, então, para sua aprovação, né? Vamos pensar que isso é um processo de uma semana, entre idas e vindas, entre aprovações e assim por diante, enfim, né? Esse profissional, ele tem uma experiência de 20 anos em colocar, em disparar press releases, né? Para uma base de dados, enfim, tá? Ele tem um ativo que o ChatGPT não tem, que são os relacionamentos. Mas a capacidade de fazer um bom texto de maneira rápida, né, que cumpra o briefing, enfim, o ChatGPT tem muito melhor do que ele, né? Então, vamos pensar o seguinte, e se o release sair meia boca, né?
qual é a consequência disso? Olha, nenhuma, porque você dá o briefing para o ChatGPT nesse minuto, no segundo seguinte ele responde com um texto, você olha o texto, isso aqui não está bom, não sei. Então, essa é uma substituição para esse minuto, né? Ou seja, tarefas mais simples, né? Ou tarefas que são feitas para decisões com pouca gravidade, né? Então, eu convido esses profissionais a utilizarem o ChatGPT como um recurso seu, né? O ChatGPT é a ferramenta que se provar mais apropriada. E nesse momento a gente precisa de um piloto ainda, o cara que faz o melhor prompt tem uma vantagem competitiva aqui, né? Quando a gente vai para tarefas para análises que embasam decisões mais graves, como a aplicação de 20 milhões ou como a vida de uma pessoa, né? Eu tenho clientes, amigos no mercado financeiro, né? Então, o quanto você pode utilizar ou deve utilizar como uma base sólida para uma decisão, uma análise feita por inteligência artificial. Olha, vamos pensar quais são os problemas, né? Então, nesse problema, a gente segue tendo um problema de precisão, né? A famosa alucinação, não é nem que não é nem que a ferramenta ela se enganou em algum dado, né, ou não tomou a melhor decisão entre as decisões possíveis, que ela eventualmente inventa dados, né? Uhum. Então, esse é um tópico a ser levado em consideração, é o primeiro disclaimer, né? O segundo, e que aí você vem para a questão do critério humano, da decisão humana, é qual é a agenda da ferramenta, né? Então, eu sei que a gente vai abordar aqui ainda, se o tempo nos permitir, a questão de agentes de IA, né? Sim. Então, o agente de IA é uma personalidade, uma entidade de IA a quem você está atribuindo uma agenda, um interesse, né? Um critério para a decisão. Você diz, olha, esse agente de IA é um CFO, né? Isso. Então, ele toma as decisões com base na decisão de um CFO. Só que a IA generativa, nesse momento, ele tem uma agenda prévia. A agenda prévia é soar correto para a gente. É soar plausível, tá? E essa agenda se sobrepõe aos critérios técnicos, né? A IA, nesse momento, ela quer que nós a adotemos, né? Então, todas as ferramentas, a agenda número 1 delas é que a gente fique... confortável. Confortável, né? Que seja agradável que ela está nos fornecendo, mesmo que ela tenha que mentir, né? Então, quando o ChatGPT alucina e nos diz para... Eu tenho um caso curioso, né? Eu pedi para ele fazer um roteiro de viagem para Marrocos para mim, tá? Fui viajar para Marrocos com minha esposa, uma viagem absolutamente fantástica, e eu primeiro perguntei para o ChatGPT que roteiro ele recomendava que eu faria em 5 dias. E ele me deu uma opção de roteiro. O roteiro era ótimo, com exceção de que em um ponto da viagem, ele me disse que eu tinha que viajar 200 quilômetros até uma cidade, e na verdade a cidade que ele estava me recomendando era completamente fora do roteiro, a 1.200 quilômetros de distância, né? Então ela saía completamente. E você acha que ele me disse assim, olha, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que a cidade... Não, ele me disse com toda a certeza do mundo que eu tinha que passar por aquela cidade, que era maravilhosa, que ficava no caminho, que eu ia comer num restaurante ali. Então, se eu tivesse seguido a recomendação dele, né, eu teria feito algo para começar muito ruim, né, ou seja, teria quebrado a minha viagem, enfim. Mas mais do que isso, ele me disse isso com um sorriso na cara, né? Então, a agenda dele antes da precisão, nesse momento, é me agradar, né? Então, se a gente está diante de uma ferramenta que nesse momento tem essa agenda prévia, então a gente tem que ter muito cuidado na utilização cega, né, de análises feitas por IA para a tomada de decisões graves nesse momento. E aí vem uma questão que, seguindo aqui a linha de raciocínio, que é o tema governança, né? Tem que ter uma governança para o uso da IA, né? E, além dessa questão de governança, tem utilizações da IA que não são comuns, né? Entrando no tema que você citou dos agentes, que não são tão comuns, né? Existe aí pegando um pouco o lado acadêmico da história, que sempre tem esse mix, né, do acadêmico com o prático. Qual é o agente mais difícil de trazer para uma discussão estratégica de uma empresa qualquer? O concorrente dela, né? Como é que eu vou inserir o concorrente da Numeric, né, dentro da sua discussão estratégica? E aí, numa das discussões acadêmicas que eu participo, um autor
explicou o que seria essa estratégia aberta, essa estratégia que pressupõe trazer novos agentes dentro das discussões, inclusive agentes que não são tão comuns, ONGs e assim por diante. Aí fez uma pergunta para esse autor, ele não é brasileiro, falou, olha, e se eu incluir uma IA dentro da discussão? E que essa IA faria o papel do competidor. Então imagina o seu competidor trabalhando para você. Emula um competidor dentro de uma IA e essa emulação de competidor te ajuda no seu processo estratégico. Aí ele deu alguns segundos de silêncio e falou, olha, não estudei isso. Talvez seja um tema bom para o seu doutorado. Então, esse é meu desafio de tese. Né? Trazer o competidor para dentro da sala via IA. Só que isso tem uma questão de governança pesada. Porque para você trazer um competidor para a sala, por mais que seja uma IA, você tem que treiná-la bem, né? Você tem que nutri-la corretamente. Né? Não é da noite para o dia que, pegando exemplos aqui, que um Itaú vai trazer o Bradesco para dentro da discussão. Ou que um varejista a Magalu, vai trazer a Amazon para dentro da sua discussão e outros exemplos aqui. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu realmente deixo isso prático? Eu falei, bom, é um belo desafio, né? E ainda sem solução, porque eu ainda estou doutorando. Mas eu comecei a testar isso em alguns clientes. E clientes muito tradicionais, clientes que prestam serviços que até então não se via a IA sendo utilizada. Tá? E um pouco do que eu posso dar de depoimento aqui é que, sim, a estratégia mais aberta, inclusive trazendo o competidor para a sala, de uma maneira que a IA faça esse papel, tem sido proveitosa, porque o raio de visão ele aumenta. Você tem mais agentes trabalhando para você e mais, ela fica mais preparada para a execução. Você tem mais adaptabilidade. Quando você enxerga um problema, aquele problema já foi enxergado antes, porque você tem mais gente trabalhando para você. Bom, fazendo esse longo contexto, é uma viagem maluca da minha cabeça ou você vê algum futuro nessa tese? Então, a gente tem falado sobre as combinações, né, Rodrigo? Eu acho essa tese fantástica, eu tô louco para lê-la, né? Eu temo só que a sua tese mude muito ao longo dos 3 ou 4 anos que você vai trabalhar nela, porque nesses 3 ou 4 anos a IA vai mudar completamente, né? Assim, a gente vai ter novos usos, né? A gente está nesse período de experimentação. Mas a combinação entre IA e teoria dos jogos é um tema que eu acho muito promissor. Então, tentando ficar dentro do que você estava propondo, né? Imagina que você pode criar, né? Você tem o cliente X. O cliente X é um atacarejo do mercado brasileiro, né? E você tem uma decisão estratégica para tomar, né? Imagina que você cria um sandbox, né? Para ficar na terminologia da inovação, né? Um ambiente seguro, em que você simula a ação de todos os concorrentes à luz do seu movimento estratégico, né? Ou seja, isso a gente não faz hoje por limitação de tempo, recurso, assim por diante, né? Mas você pode, aí no seu setup de consultoria com o seu cliente, não só colocar o cara na sua sala de conselho, mas olha, o mercado de atacarejos no Brasil tem X e X coisas, tem esses entrantes, cada um está posicionado dessa forma, a estrutura de cada uma das empresas é assim, assado, e você cria um agente para cada um, né? Então tem um agente para cada um. Aí diz assim, olha, o meu atacarejo, que é o atacarejo Jimenez, né? Tomou a decisão X, o que os outros fazem, né? Então, você tem como trabalhar nessa questão de cenários muito além da nossa planilheira análise de sensibilidade, né? A gente tem como trabalhar em cenários de reações, né, dentro do mercado, né, e movimentos possíveis de mercados a partir disso. Então, acho que isso é hiper promissor, né? Hiper promissor. Acho que a gente não está nesse ponto ainda, né? Mas acho que muito em breve a gente vai estar. Bom, a gente teria tempo aqui para falar mais uns 3 videocasts aqui. Te agradecer muito
pelo tempo. Eu que agradeço o Tá? convite. E, por favor, se despeça da turma, dê seu recado. De minha parte, foi muito bom o papo. Eu quero agradecer muito, Rodrigo, você está na liderança aí desse curso fantástico, agradeço a Fundação Vanzolini aí por nos permitir, né, dividir um pouco dessa experiência e aprender, todos nós vamos aprender muito nesse próximo período, né? Então, eu tenho certeza que essa vai ser uma sala de aula riquíssima, né, de troca entre os professores e alunos, e que vai ser difícil dizer qual é o papel de cada um na sala, né, porque estaremos todos experimentando, né, e nesse nosso sandbox na Fundação Vanzolini, né, esse ambiente seguro em que a gente pode experimentar, aprender, né, tenho certeza que vão sair muitas inovações aplicadas no Brasil e no mundo. E uma frase que eu aprendi contigo é: vamos juntos. Vamos juntos. Obrigado, pessoal. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada!